Isso, vai compartilhando, então, que eu vou fazendo as apresentações aqui. Bom, boa noite a todos, então. Hoje a gente está aqui para participar da banca de defesa do trabalho de conclusão de curso, né, que a gente carinhosamente chama de TCC, da Pietra, né, que é do curso de Biomedicina Noturno da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela, então, vai apresentar para vocês um recorte de um trabalho da Jaqueline Ipushima, que é aluna de doutorado, tá, na finaleira do doutorado já, né? E a Pietra ajudou bastante a Jaque no trabalho da Jaque. Em outro momento, talvez vocês vão ter oportunidade de ver o trabalho da Jaque, que é bastante interessante, né? O tema central dessa linha de pesquisa é suicídio, né? E a Pietra, então, participando do trabalho da Jaque, teve essa oportunidade de pegar um recorte do trabalho da Jaque e tornar isso o trabalho de conclusão de curso dela. E, então, o trabalho está aqui, né, se intitula Associação do Histórico Pessoal e ou Familiar no Risco de Suicídio entre Profissionais da Saúde, uma pesquisa exploratória descritiva. Acho que como um trabalho de iniciação científica, que geralmente é o que o TCC proporciona, né, achei bastante interessante a Pietra ter se engajado nesse grupo de pesquisa, né, e participando ativamente da colheita de dados, inclusive com a Jaqueline, né? A Jaqueline, para quem não conhece, ela é enfermeira, né? Trabalha aqui no nossa querida Santa Casa. A gente vai ter na banca hoje duas pessoas que não são muito caras, né? Estava conversando um pouquinho antes, né? A gente tem o professor Felipe Campos, que está em Aracaju, diretamente lá dos seus 28 graus, praticamente 30, nós aqui com 6 graus, 7 graus, não sei quanto é que está aqui, mas estava frio essa madruga. Ah, vai dizer que está com saudade, Felipe, não é com essa frescura, ninguém gosta de frio. Se tu disser que tu gosta de frio, eu acho que é mentira, mas tudo bem. Então, Felipe está de professor lá na universidade, vai nos ajudar então nessa banca, e o Ricardo, ele teve uma trajetória meio invertida, dá para dizer assim, né? O Ricardo começou o mestrado comigo, e aí, no meio do mestrado, ele resolveu que ele ia fazer residência em psiquiatria. Então, meio que tocou junto as duas coisas, o mestrado e a residência. E o mestrado dele é justamente em suicídio, só que em vez de pegar a visão do pessoal da enfermagem, que é o que a Jaque e a Petra estão fazendo, ele pegou mais a visão dos médicos, como é que os médicos reagem diante de um paciente suicida, né? Então, ele defendeu o mestrado dele há pouco, né? Já está mestre, e não terminou R3 ainda e já é mestre, né? Então, o cara deu uma acelerada legal. Ele vai terminar o R4 com o doutorado pronto já, né? Ele nem sabia disso, mas eu estou comunicando vocês agora. Mas bom descobrir isso nessa sexta-feira à noite. Então, eu tenho participação dessas duas figuras bastante queridas para a gente, né? A Petra vai ter, então, aproximadamente 20 minutos para fazer a apresentação dela, e depois, Felipe e Ricardo, vocês vão escolher como vocês querem fazer os comentários de vocês. Se vocês querem comentar, ela responde depois. Se vocês querem fazer uma interação, e a gente vai ter em torno aí de 15 minutos para cada um de vocês tecerem os comentários de vocês. Ok? Pietra, tudo contigo. Tá, vamos lá. O prof já falou, então, o nome da pesquisa, né? Ele é o meu orientador, e a co-orientadora, então, é a Jaque, porque a minha pesquisa é uma parte do projeto de doutorado dela. Bom, para introduzir e contextualizar um pouco do assunto principal, o suicídio é um problema de saúde pública mundial. Segundo a OMS, existem aproximadamente 700 mil mortes por ano no mundo decorrentes do suicídio. No contexto brasileiro, temos dados do Ministério da Saúde de 2020, onde foram registradas 12.902 mortes por suicídio, correspondendo aí a uma média de 6,1 suicídios por 100 mil habitantes. Um estudo brasileiro observou que entre 2011 e 2022 houve um aumento significativo de notificações envolvendo automutilação,
em pessoas entre 25 e 59 anos, com uma taxa de 9,59 notificações por 100 mil habitantes. Esses dados epidemiológicos, eles reforçam que há uma necessidade de compreender melhor os fatores que contribuem para o comportamento suicida, assim como identificar também quem são os grupos de riscos mais afetados. Deixa eu passar aqui. Opa, desculpa. O comportamento suicida, ele não é decorrente de um único fator de risco, mas sim da interação de diversos fatores, biológicos, psicológicos, sociais, culturais, experiências na infância, como abuso, negligência, abandono, assim como ambientes de trabalho precários, estressantes, como os hospitais, afetam o desenvolvimento emocional, né, tornando, então, fatores de risco ambientais muito importantes. Entretanto, todavia, existem alguns estudos que indicam uma possível associação entre o comportamento suicida e o histórico familiar de suicídio e transtornos psiquiátricos também. Um estudo de caso controle feito na Dinamarca mostrou que perder a mãe por suicídio aumenta 4,75 vezes o risco de suicídio nos filhos. Quando o pai é a vítima, aumenta 2,3. Além disso, o histórico de transtornos mentais na família contribuiu em até 6,4% do aumento do risco. Outro estudo, uma meta-análise feita em 2019 nos Estados Unidos, observou que indivíduos com histórico pessoal de tentativa de suicídio têm 1,6 vezes mais chances de ter familiares que também tentaram cometer suicídio. Agora que eu falei um pouco sobre os fatores de risco, temos que olhar também para os grupos de risco mais afetados, e neles encontram os profissionais da enfermagem, técnicos e enfermeiros. Os profissionais de enfermagem, eles apresentam uma maior prevalência de depressão e uma taxa de tentativa de suicídio alta, de 9,41%. Esse valor ele é alto quando comparado com a taxa da população geral, por exemplo, que segundo o Ministério da Saúde varia entre 0,9% e 1,9%. Esse índice ele é frequentemente associado a fatores ocupacionais, pois o hospital ele é um ambiente conhecido por contribuir para o desenvolvimento do sofrimento psíquico desses profissionais, devido a vários fatores, né? Alta carga emocional envolvida, né? Jornadas extensas de trabalho, com plantões de 12 horas, e o contato diário com o sofrimento e a morte dos pacientes. Uma pesquisa feita... desculpa, antes disso, concomitante, então, a esses fatores ocupacionais, a predisposição genética, ela também pode influenciar de forma significativa o risco de suicídio, né? Em uma pesquisa transversal feita no Brasil, em 2020, demonstrou que dos 85 enfermeiros entrevistados, 9,41 relataram tentado suicídio ao longo da vida. E desses, 23,61% também tinham um histórico familiar, indicando aí uma possível associação entre esses fatores. É importante também destacar que, embora os enfermeiros e os técnicos, eles compartilham os mesmos riscos de trabalho, né, muito semelhantes, tem algumas diferenças ali de salário, carga horária, algumas atividades desenvolvidas também, e isso pode influenciar também no sofrimento psíquico, e por isso realizamos análises não só em conjunto, mas também separando os técnicos e os enfermeiros para ver os resultados. Então, o objetivo principal desse trabalho, ele foi de investigar uma possível associação do histórico familiar de suicidalidade e diagnóstico psiquiátrico na prevalência do comportamento suicida desses enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Os objetivos específicos da pesquisa foram, então, coletar os dados a fim de identificar possíveis correlações entre o histórico familiar e o comportamento suicida pessoal e analisar essa possível correlação comparando com achados de dados existentes já na literatura. A pesquisa, então, ela foi uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem quantitativa, observacional, transversal. O grupo focal, então, foram os enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham nas unidades de internação do complexo hospitalar do Hospital de Santa Casa de Porto Alegre. Nesse complexo, nós temos 6 unidades de internação: São José, Santa Clara, Santa Rita, Dom Vicente, São Francisco e Pavilhão Pereira Filho. Nós coletamos dados de todos esses complexos em horários alternados, sempre em horários de troca de plantão, também é importante ressaltar isso, para não atrapalhar ali a rotina de trabalho de nenhum dos profissionais. O trabalho, então, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSPA e da Santa Casa, por causa do projeto da JAC, né? E todos os participantes eles assinaram o termo de consentimento antes de qualquer procedimento. Bom, a coleta de dados, ela foi feita por meio de 2 questionários. Os 2 questionários foram estruturados pelo grupo de pesquisa de psiquiatria da UFSPA, comandado pelo Dr. Igor, meu orientador. E o primeiro questionário utilizado foi o sociodemográfico. Esse questionário ele foi criado com o objetivo de caracterização do perfil dos participantes. Ele contém perguntas como idade, sexo, profissão, carga horária de trabalho, tempo de experiência de trabalho, com quantas pessoas mora e etc. Agora, para investigar os aspectos individuais e familiares relacionados à saúde mental e o risco de comportamento suicida desses profissionais, foi utilizado o questionário de histórico pessoal. Ele possui 4 questões voltadas para a identificação de históricos pessoais e familiares, envolvendo sintomas depressivos, diagnóstico e tratamento psiquiátrico, suicidalidade e experiências também com pacientes que chegaram a cometer suicídio, tá? Para análise de dados, foi utilizado o software SPSS com a versão 21.0. As variáveis categóricas, que são as características sociodemográficas, elas foram descritas em frequências absolutas e relativas. E as variáveis contínuas, que são os perfis demográficos e profissionais, foram descritas por média, desvio padrão e mediana. Foram utilizados vários testes de análise, né? Vou falar rapidamente sobre eles. Para as variáveis contínuas, né, de perfil demográfico e profissional, foi utilizado o teste de KS com a correção de Lillie-Force para ajustar o teste em relação a tamanho amostral. O teste mais utilizado no trabalho, né, que foi utilizado para verificar as associações de histórico pessoal e familiar dos profissionais, foi o Q-quadrado, sendo ele de Pearson ou de Yates, e dependia do tipo de tabela utilizada. Por exemplo, análises com tamanho amostral menor, como analisar só o grupo dos enfermeiros, tinha que usar uma tabela de 2x2. Então, por isso que teve essa diferenciação. Para comparação das médias dos grupos, foram utilizados o teste T de Student para variáveis de distribuição normal e o teste U de Mann-Whitney quando a distribuição não foi normal. E o valor de significância estatística estabelecido foi o de P menor ou igual a 0,05. Aqui eu coloquei os anexos, né, que constam no documento do TCC, que foram dos questionários que nós utilizamos. Questionário sociodemográfico e o histórico pessoal. Bom, começando a falar, então, dos resultados.
Ao todo, participaram do estudo 115 profissionais de enfermagem, sendo 76 técnicos e 39 enfermeiros. Todos eles tinham ali, no mínimo, 6 meses de experiência, né, trabalhando na Santa Casa. E abaixo, então, eu coloquei a tabela de distribuição dos participantes separados por categoria profissional. Podemos ver, então, que tem uma prevalência maior de técnicos de enfermagem que foram entrevistados, sendo 66,1%. Aqui, eu quis colocar para representar de uma forma mais visual as prevalências sociodemográficas encontradas na amostra total, né? 87% das pessoas entrevistadas eram mulheres, né? 90,4% pessoas heterossexuais e 66,1% técnicos de enfermagem, 33,9% enfermeiros e 79,1% de todos os profissionais eles já tiveram contato com situações envolvendo suicidalidade no ambiente de trabalho, destacando que a maioria desses profissionais, eles estão realmente expostos a esse tipo de ocorrência. Quanto à análise de frequência de histórico pessoal e familiar, né? Alguns resultados ali em destaque: 13% dos 115 profissionais entrevistados relataram ter apresentado já um comportamento suicida ao longo da vida, né? Considerando tentativa e ideação suicida. E 38,3% deles indicaram já ter recebido algum tipo de diagnóstico psiquiátrico pessoal. E 67,8% deles relataram ter também um histórico familiar de diagnóstico psiquiátrico. Agora, então, começando a falar dos resultados de associação, né, que foram utilizados no teste de Q quadrado. A primeira associação de histórico familiar e histórico pessoal de suicidalidade nos dois grupos em conjunto, técnicos e enfermeiros, 115 pessoas. Dos 40 participantes com histórico familiar de suicidalidade, 11 deles, sendo 27,5%, também relataram ter um histórico pessoal. E aqueles que não tinham histórico familiar, só 5,3%, só 4 pessoas tinham histórico pessoal. A análise, então, ela confirmou uma associação estatística com P dando igual a 0,003, reforçando a hipótese principal de que o histórico familiar, então, ele pode, talvez, influenciar no comportamento suicida desses profissionais. Quando estratificando, então, técnicos e enfermeiros, foi encontrada uma associação estatística nos técnicos, né, 76 técnicos, que no caso, 8 deles, né, com histórico familiar de suicidalidade, também relataram histórico pessoal. Entretanto, nessa análise, não teve uma linearidade no resultado. Tipo, a análise de associação linear por linear, ela não apresentou significância estatística. Ao avaliar, então, o histórico familiar de diagnóstico psiquiátrico associado ao histórico pessoal de suicidalidade dos profissionais técnicos e enfermeiros, observou-se que 17,9% dos que relataram histórico familiar de diagnóstico psiquiátrico também relataram histórico pessoal de suicidalidade, enquanto apenas uma pessoa de 37 sem histórico familiar relatou suicidalidade pessoal. Esse teste ele demonstrou uma significância estatística com um P igual a 0,057. Esse estudo ele buscou principalmente compreender um pouco sobre os fatores associados ao risco de suicídio, dando ênfase, então, em investigar a influência
do histórico familiar como um possível componente de vulnerabilidade nesses profissionais. Eu encontrei na literatura alguns dados que corroboram com os meus resultados, identificando que o comportamento suicida, ele resulta da interação de predisposições familiares de suicidalidade e diagnósticos psiquiátricos com fatores ambientais envolvidos também, como o trabalho em hospitais, né? Um estudo populacional longitudinal, realizado com mais de 11 milhões de pessoas na Suécia, concluiu que o risco de suicídio foi maior entre aquelas pessoas que tinham um histórico familiar envolvendo suicídio, especialmente quando eram parentes de primeiro grau, como mãe, pai, irmão. Dos meus resultados, houve uma associação significativa entre o histórico familiar pessoal de suicidalidade e enfermeiros e técnicos, quando analisados em conjunto, né, sugerindo uma possível influência dos fatores hereditários. Concomitante a isso, um estudo com mais de 4 milhões de pessoas, feito na Dinamarca, concluiu que filhos que possuem pais com comportamento suicida possuem o risco de 2 a 3 vezes maior de desenvolver um comportamento suicida também. Esses achados, eles reforçam a minha hipótese de que a vulnerabilidade à suicidalidade, ela pode ser dada ou modelada por padrões familiares, né, destacando a importância de considerar essa variável nas avaliações de risco. Quando eu separei os técnicos e os enfermeiros, a associação de histórico familiar e pessoal de suicidalidade, ela foi observada só nos técnicos, mas não teve tendência linear nessa análise. E isso sugere que existe a influência de alguns fatores moderadores, como o suporte social, estratégias de enfrentamento e resiliência, que podem diminuir, talvez, o impacto da herança familiar nesse grupo. Por isso que talvez não teve a tendência linear. Embora essa mesma análise, quando realizada em enfermeiros, ela não teve a significância estatística nos testes de Q quadrado e linearidade, houve sim uma diferença proporcional expressiva. 33% dos enfermeiros que tinham histórico familiar tinham histórico pessoal. O que pode ter ocasionado essa falta de associação estatística pode ser o tamanho amostral, que quando separados técnicos e enfermeiros, o tamanho amostral dos enfermeiros ficou relativamente pequeno, e apenas 9 deles ali na análise tinham histórico familiar. Então, acho que isso que afetou um pouco a análise. Mas ainda assim, esses dados, eles sugerem uma tendência relevante, que se alinha com os achados desse estudo que eu encontrei feito no México, onde 11,2% dos estudantes de enfermagem relataram tentativa de suicídio, e 8,4% deles tinham um histórico familiar, sugerindo que a presença dos casos na família pode sim coexistir com o risco pessoal nesse grupo específico, né, dos enfermeiros. Ao analisar uma associação entre histórico familiar de depressão especificamente com comportamento suicida pessoal, não teve associação. Mas, quando analisamos o histórico de diagnóstico psiquiátrico, teve associação. Isso pode indicar que a depressão de forma isolada, a presença dela apenas na família, não é o suficiente para aumentar o risco de comportamento suicida individual, né, nos profissionais de enfermagem. Um estudo feito no Brasil, por exemplo, identificou que 67,8% dos profissionais de enfermagem entrevistados que tinham ali um sofrimento psíquico, 10,8% deles relataram ter pais ou irmãos com transtorno mental.
e 8,4% informaram que esses familiares já haviam tentado cometer suicídio. Ao separar, então, os técnicos e enfermeiros, não houve uma associação entre histórico familiar psiquiátrico e histórico pessoal de suicidalidade. Ou seja, a associação ela só ocorreu quando eles foram analisados juntos. Isso levanta a hipótese de que não é a categoria profissional que determina essa associação, mas sim a presença de histórico familiar de diagnóstico psiquiátrico nesses profissionais. E concomitante a isso, eu achei um estudo que analisou 74.500 profissionais da saúde em comparação com trabalhadores de outras áreas e demonstrou que ambos técnicos e enfermeiros eles apresentaram o mesmo número de suicídios nesse estudo, 40. E as taxas de risco também, elas foram bem parecidas, bem padronizadas, concluindo que talvez seja mais adequado, então, avaliar esses profissionais em conjunto, devido às altas semelhanças que eles têm, né? Esse estudo ele contribuiu para tentar compreender melhor os fatores associados ao risco de comportamento suicida entre profissionais da enfermagem, né, destacando a relevância do histórico familiar de transtornos mentais e comportamento suicida. Embora a associação específica de histórico familiar de depressão e suicidalidade não tem alcançado significância estatística, o alto índice de diagnósticos psiquiátricos e de sofrimento psíquico identificado no N amostral desse estudo reforça que tem que ter uma necessidade de atenção maior para esses profissionais, destacando a urgência de desenvolver pesquisas futuras que possam aprofundar e compreender melhor esses mecanismos envolvidos na suicidalidade desse grupo. A pesquisa ela apresentou algumas limitações que encontrei e elas devem ser consideradas na interpretação dos resultados. A primeira delas é o delineamento. Por ele ser transversal, ele impossibilita estabelecer algumas relações de causa e efeito entre as variadas. Os estudos longitudinais desse tema, eu acho que eles são mais adequados, porque acompanham a evolução desses fatores ao longo do tempo, indicando relações temporais entre exposição e o desfecho. E, além disso, também, o número total do N, ele é adequado, né, para estudos exploratórios, 115, mas quando se separa técnicos e enfermeiros, o tamanho ficou muito reduzido. E eu acho que isso limita, acredito que isso limita bastante o poder estatístico das análises. Encontrei alguns estudos que falam sobre isso também. E, por fim, né, eu acredito que ficou claro que ficou faltando a utilização de instrumentos padronizados, né, invalidados, utilizados na psiquiatria, para avaliação de sintomas depressivos e de comportamento suicida, que poderia ter proporcionado um maior rigor metodológico. O Dr. Ricardo havia falado sobre isso já na apresentação do meu projeto. Mas eu concluí que se eu colocasse mais um tipo de escala no projeto, ia ficar um trabalho imenso. Mas realmente ficou faltando isso. Para talvez futura publicação do trabalho, eu gostaria de adicionar instrumentos padronizados, se o professor Igor ainda quiser me manter no grupo. E, inclusive, semana passada eu fui no Brain, né, em Fortaleza, e lá eu levei um trabalho que a gente fez, o grupo de pesquisa fez, que era sobre uma ferramenta feita pelo grupo de pesquisa, o Detect-S, uma ferramenta de avaliação de risco de suicídio, mas que na pesquisa ela foi comparada com o MINI, que é uma escala já padronizada e muito utilizada. Inclusive, nós ganhamos um prêmio nesse congresso, fui eu que apresentei. Aqui estão as referências e muito obrigada. Muito bom, Pietra. Legal, muito bem apresentado. Eu vou, de pronto, abrir as
considerações. Acho que vou começar pelo Felipe. É ordem alfabética e, teoricamente, distância geográfica um pouquinho maior que a do Ricardo. Uma meia dúzia de metros a mais, né? Então, vamos lá, só tem que abrir o teu microfone, rapaz. Tudo contigo, Felipe. Muito bem, Pedro. Pedro, estão vendo bem, gente? Tudo certo? Pedro, Sim. parabéns pela apresentação. Muita tranquilidade na apresentação. Sério? Deu a sensação. Foi uma cadência muito boa de fala, cara. Uma cadência chamou a atenção a, no bom sentido, uma monotonia no bom sentido, assim. Você conseguiu variar com calma, o prosódia, o ritmo de fala. Foi tranquilo, você não pareceu dar aquela pressa que todo mundo tem no final, assim, na pressa, quando você olha pro relógio, meu Deus, já passou isso tudo, você dá aquela vomitada, você manteve uma cadência muito boa, uma tranquilidade na fala que faz a gente entender, e aí foi onde eu tentei fazer o paralelo com o que eu tinha estudado do arquivo que você mandou, e eu não fiquei em dúvidas entre o que você falou e o que eu destaquei para mim, entendeu? A Sério? gente não se conversou, só para deixar claro que a gente não se conversou, Sim, e a então gente assim, estava em coincidiu. congresso. A gente tava em congresso ainda, nem se viu. Depois eu vou lhe dar uma dica quando não estiver gravando, o que rolou no congresso lá. Mas, pra você ter ideia, o que você trouxe de pontuação foi as coisas que eu anotei para mim quando eu estava lendo seu trabalho. Então, assim, eu senti que a gente teve uma consonância do que ficou mais interessante de pontuar, né? O domínio na conversa eu achei interessante, o domínio na fala. Óbvio que você estava, como é apresentação à distância, não é aquela coisa de você estar no presencial, você tem que ter tudo decorado e sair filtrando e trabalhando, tal. Você pode ter sua colinha ali para você deixar o vídeo bacana, tal, mostrar com tranquilidade. E aí é onde entra um paradigma importante da diferença de uma apresentação ao vivo de uma apresentação remota, que é, na ao vivo você tem esse privilégio de ter sua colinha, por exemplo, e não vai ficar feio, porque você vai estar lendo, o outro cara aqui também está lendo, tá todo mundo com as abas abertas, tal. No ao vivo o bicho pega. E aí talvez tenha ajudado para a gente ter os slides mais explicadinhos agora, como você trouxe. Mas se eu fosse pensar em alguma coisa quando você for apresentar depois, dar uma destrinchada como você pretende fazer, seria o slide com menos texto. Aí vai ficar filé para você. Porque a protagonista é tu, então o slide é só teu guia e os olhos vão ficar em você. Mas hoje ficou massa, porque foi à distância, tranquilo. Quem não teve tempo de ler todo, conseguiu se atualizar com teus slides. Ficou massa. Um outro ponto que eu achei que pode ficar bem bom também é que, óbvio, a parte que eu achei mais legal foi a que eu menos esperava, assim, tipo, da associação de toque familiar, foi o plot twist do teu trabalho, assim, foi a parte que eu achei mais interessante, porque eu imaginei o quê? Tentou se matar antes, pensou em suicídio antes, vai ser o Coringa, vai ser o carro-chefe. E nem foi, assim, isso tudo. Aí eu ia deixar um slide só pra isso, cara. Eu deixava um slide só pra isso, só dele. Só dessa associação, assim, que foi o nosso plot twist. Pra ter na sua apresentação, pra você dar essa ênfase, assim, sabe? Mas ficou muito legal, Pedro. Eu tô aqui fazendo a pontuação aqui, vou passar limpo aqui no formulário que pediu, mas parabéns mesmo, ficou muito legal esse trabalho. Fiquei muito curioso para saber se vocês pretendem expandir para outros profissionais de enfermagem de outros hospitais, pensando aí no clínicas, ou então fazer uma ênfase só com o pessoal da enfermagem de saúde mental especificamente, o pessoal lá do São Sim, Pedro, do IAPI, sabe, do pessoal que trabalha na saúde mental, assim, eu acho que a enfermagem da saúde mental toma outra pancada muito mais embaixo, assim, então eu acho que é um campo bem legal avaliar o pessoal da enfermagem, que eles estão na linha de frente, né? Eles estão tomando chumbo pesado, assim, o tempo todo, principalmente os técnicos de enfermagem, assim, foi bem legal esse detalhe dos técnicos de enfermagem, assim, eu achei muito atencioso da parte do grupo, assim, sabe, de prestigiar os técnicos. Bom, Peter, é isso. Só queria elogiar e agradecer de novo o convite, assim, mas ficou muito legal a sua apresentação, cara. Foi bem tranquilo de ouvir. Não foi monótono, foi tranquilo. E é muito difícil ser tranquilo de noite e não ser monótono. Então, parabéns mesmo, sério mesmo. Tá? Valeu. obrigada. Legal, Felipe. Obrigado pela consideração de ter expendido teu tempo para olhar. O Felipe é pai novo, que idade tá a cria? Tá com 5 anos agora, só pra vocês terem ideia do que a Noego sabe o que é. Eu tô aqui, tava falando, você tava apresentando, eu tava com o fone assim, de lado, de trivela, porque meu ouvido tá ligado no quarto dele, que a mãe botou pra dormir, que se alguém der um grito, estourar um cano, alguma coisa assim, que você já pensa logo as tragédias com o filho, assim.
Tá Aí você tem que estar always sharp, assim, always sempre pronto, assim, sabe? Se for que nem o É. Felipe, tá botando o Tá, quarto abaixo lá agora. Aproveita que tá sem o meu pai. amigo. Mas É legal é uma onda. Valeu, valeu, valeu. poder contar com a tua participação aí. Muito obrigado. Não sei se a Pietra quer comentar alguma coisa do que o Felipe falou. Já que a gente Achei que eu ia ser. Iam ter muitos pontos negativos. Eu estou muito feliz com a avaliação. Muito obrigada. Acho que eu estava meio insegura só. faz parte, faz parte. Eu acho que uma das oportunidades que se tem numa banca de TCC é justamente essa, é quebrar o gelo para quando começar a ter, sei lá, banca da residência, a banca do mestrado, a banca do doutorado, né? E, claro, a gente como professor, né, Felipe, a gente sabe quando é que a gente tem que apertar mais o parafuso e soltar mais o parafuso, né? E se você não tivesse tido um domínio, um protagonismo na busca dos seus dados, você não tivesse feito, todo mundo ia perceber, todo mundo ia perceber. Ixi, até quem não tá na área de pesquisa ia perceber, assim, você lendo aquela leitura robótica, assim, meio embotada, você tava explicando com calma, você deu pra perceber que foi tranquilo, assim, foi puxado, mas foi tranquilo de fazer, de estudar o tema, de se entender o que tava acontecendo. Foi bem tranquilo, assim, é isso que eu tô dizendo, é isso que foi que mais me chamou a atenção em termos de coisa positiva, assim, sabe? Obrigado, Felipe. Vamos passar, então. Esperamos poder contar contigo na banca de mestrado da Pietra, de repente. Eu acho que Por não tem favor. cacife pra isso, não. Eu tô correndo atrás do meu, pô. Agora eu queria deixar o convite para Igor estar na minha banca de Tem que mestrado. Não sei se ter o pode, cara. Se doutorado puder, pronto. Mas dá tempo, dá tempo, dá dá tempo. tempo, dá tempo. Tá É. bom. Fechou, fechou. Vamos passar então para o Ricardo. O Ricardo também é médico psiquiatra, como disse para vocês, né? Ele está praticamente psiquiatra já, terminando o R3 dele. Não sei se ele já decidiu fazer o R4, doutorado, tudo junto, né? Mas de qualquer maneira. E o Ricardo me procurou durante a pandemia para fazer um mestrado, né? Também entrou lá no grupo de pesquisa. E eu, conversando com ele, queria ver mais ou menos o interesse dele, né? Porque o meu grupo de pesquisa é predominantemente em toque. E o Ezequiel, que estava aqui junto, não sei se ele ainda está, mas estava por aqui com a gente, foi quem inaugurou um outro braço de pesquisa dentro do grupo que é sobre suicidalidade. E aí, a Jaque está fazendo pesquisa nisso, né? Aí o Ricardo entrou na história e, cara, quero fazer pesquisa e tal. E vamos lá, o que que rolou aí? Como é que um médico se sente, ou sentimentos contratransferenciais de um médico psiquiatra ou não psiquiatra diante de um paciente com risco de suicídio, né? Ou com ideação suicida? Legal, um tema quente, o Ezequiel está por aí. Um tema quente, um tema legal. E aí a Jaque já emendou mais ou menos junto o doutorado dela, né? Aliás, a Jaque, eu tenho que fazer uma menção honrosa, já que ela veio de pesquisa qualitativa para fazer uma pesquisa, um doutorado quantitativo num assunto árduo, né? Bastante difícil. E o Ricardo se aventurou também, né? Só que era época de pandemia, né, Ricardo? A gente não tinha como entrevistar pessoas, né? Então a gente fez por um questionário autorrespondido no nosso Red Cap lá, né? E aí o Ricardo defendeu agora um pouco o mestrado dele nessa área de suicidalidade. Então, Ricardo, tudo contigo aí para ter seus comentários em cima da apresentação do trabalho da Pietra. Obrigado pela tua participação. Também, obrigado, quero agradecer também pelo convite, né? Fiquei muito feliz. Já tinha feito parte da primeira avaliação, então foi bom ser convidado para ver esse resultado final, né? Até o Igor estava falando agora e eu me dei conta enquanto o Igor falava que é teu TCC, né? Acho que em algum momento tu apresentando, parecia um mestrado mesmo, assim. Tu apresentou, tu apresentou tanto no formato do mestrado, mas de uma forma muito tranquila e com muito domínio, assim. Então acho que se for do teu interesse, acho que a pesquisa é uma área que faz sentido, assim, né? Quero te dar parabéns, né? Acho que tu foi super tranquila, tu dominou o tema. Concordo com o Felipe que talvez eu limpasse um pouquinho os slides, mas nada que tenha atrapalhado, tá? Eu acho que é só um ajuste muito fino, tá? Eu tenho alguns comentários, é tudo assim, para tentar te ajudar, até pensando na escrita do artigo, assim, não te preocupa com isso, é detalhe do detalhe mesmo, tá? Das referências, ali no início, tu trouxe um artigo que fala do aumento de automutilação, né?
cada vez mais esse fenômeno de automutilação, ele tá sendo visto quase como algo diferente, assim, fenomenologicamente. Então, eu acho que seria, talvez atrapalhe escrever, assim, sobre o aumento de automutilação, porque tu não avaliou isso, né? Não necessariamente a automutilação é tentativa de suicídio. Pode ser sintoma ansioso, pode ser alguma coisa mais de personalidade. Então, como não tem esse dado, eu não sei se eu me apegaria muito nisso, assim, talvez alguém possa implicar com isso, tá? Outra coisa é aquele estudo sueco que tu citou, pode ter sido uma compreensão errada minha, né? Porque tu falou um estudo da Suécia com 10 milhões de habitantes, com 11 milhões, né? Mas a Suécia em si tem 10 milhões de habitantes, então eu não sei, ou seria a população inteira, ou foi um estudo sueco que foi multicêntrico e envolveu outros países, assim, né? Então acho que eu também escreveria de um jeito mais, assim, um estudo sueco que outros países que avaliou, porque não foi só a Suécia, com certeza, assim. Então, acho que também é algo de rodapé, assim, da literatura. Outra coisa que eu fiquei pensando, Pietra, tu escreveu ali das áreas, as unidades de internação, né? Até ali na página 20 do artigo, do documento que tu enviou. Daí tu fala que viu as unidades de internação e tu citou o nome de todos os hospitais, que nem tu fez agora na apresentação. A gente que conhece, eu acho que tem uma familiaridade assim com esses hospitais, mas eu fico pensando quem não é daqui ou quem não conhece, quem são esses pacientes, né? A internação do quê? Assim, são pacientes nefrológicos em diálise, são pacientes pós-AVC e pós-infarto, são pacientes psiquiátricos. Eu acho que eu escreveria um pouquinho, bem brevemente, assim, internação do quê? Para a gente ter noção até do impacto no enfermeiro e no técnico, o que esse paciente está despertando, né? Se é um paciente muito grave, muito deteriorado, ou se é algo mais, uma internação mais de investigação, por exemplo, né? Então, acho que isso é algo que eu pensei. Outra coisa foi, isso foi uma questão minha, tá? Eu estava lendo os dados e tu botou numa tabela que 25% dos profissionais tiveram um paciente que cometeu suicídio. E foi muito engraçado que eu achei esse número alto. Eu pensei, nossa, é muita coisa, né? Um quarto deles já teve um paciente que cometeu suicídio. E eu fui revisar porque eu também apresentei isso no meu mestrado. E na verdade é maior, né? 50 a 70% das pessoas já tiveram pacientes que cometeram suicídio. Então eu fiquei pensando que apesar de ter sido uma surpresa, inclusive para mim, eu acho que eu falaria, escreveria talvez sobre isso, assim, por que que é menos? E até enquanto tu apresentava, eu fiquei pensando se não tem a ver com a idade, né? Essa tua amostra é uma amostra mais jovem, aí de 30, Jovem, 40 sim. anos. Daqui a pouco eles têm menos tempo de carreira em relação a esses outros estudos de alguém com 60 anos que já viu muito mais suicídio, né? Então, isso também são outras portas, tá? Não te apega, não precisa ser algo do teu trabalho de agora. Nas limitações, eu achei ótimo, tá? Achei as limitações super bem escritas e eu enfatizaria que é uma amostra predominantemente feminina, branca e heterossexual. Não é um problema isso, mas eu acho que é bom estar escrito, assim, porque não representa necessariamente os enfermeiros e técnicos, assim, eu acho que representa essa população. O que é até interessante, porque no meu trabalho, por exemplo, mulheres tiveram resultados diferentes, assim, de contratransferências e sentimentos. Então, são dados que vão se juntando depois, assim, com o tempo. E das coisas que eu falei, tu pensou alguma coisa? Tu quer perguntar alguma coisa? Concordando com tudo. Tá bem. Eu acho que é isso, Petra, que eu pensei principalmente, mas de novo, assim, te parabenizar, tu falou num tom super bom, e eu acho que se tu seguir nesse trabalho ou em outras coisas que tu quiser, tu vai ter muito sucesso, assim. Então, queria te dar parabéns mesmo. Obrigada. Obrigado, Ricardo. Só fazer uns comentários, assim, né? Para a gente estratificar, acho que a Petra comentou isso na apresentação dela, né? Para a gente estratificar a amostra, a gente perde muito poder, a gente brinca em estudo exploratório, ainda mais em trabalho de conclusão de curso da graduação, é legal a gente brincar com os dados, explorar e analisar e tal, mas a gente sabe que em termos de potencial de publicação, se a gente estratificar muito,
a gente perde. A gente foi brincar ali com os enfermeiros e técnicos de enfermagem. A gente pensou assim, quem está na trincheira mesmo é o técnico de enfermagem, né? É o cara que escuta o paciente, é o cara que conversa com o paciente. Não que o enfermeiro não esteja na trincheira, está mais na trincheira muitas vezes que o médico, né? Entende? Mas quem está ali no dia a dia, limpando, administrando medicação e tal, né? E ouvindo o paciente ali, técnico de enfermagem tem muito mais tempo de exposição ao paciente. Então a gente pensou, bom, essa é uma comparação interessante. Bah, vamos separar por sexo. Cara, predominantemente o pessoal da enfermagem é do sexo feminino, né? Então a estratificação ia ficar muito desproporcional. E aí as pessoas, cara, não vamos queimar esse cartucho. Mas como é realmente um estudo exploratório, dá para a gente fatiar o salame, que nem a gente diz, né? A gente pode fazer vários artigos, dependendo do foco que a gente dá em cima dos dados do banco de dados ali da Pietra e da Jaque, né? Então dá para fazer isso que a gente omitiu um monte de coisa aí, né? Tem um monte de coisa que a gente tirou fora. Nossa, tinha muita coisa. Eu tive que selecionar bem, assim. Mas Tinha dá pra... muitos resultados. E legal tu também ter ficado com essa confusão de, pô, mas peraí, cara, é um trabalho de conclusão da graduação. E quando eu estava lendo o trabalho para dar o retorno para a Pietra, eu até fiz esse comentário para ela assim, não precisava se puxar tanto, que está quase um mestrado, né? E a gente não é para puxar o saco nem nada, mas eu já vi mestrados mais fracos do que o teu TCC, tá? Então, legal. Obrigado, Ricardo. Né? Eu acho que eu tenho, né, que agradecer bastante para a Pietra a oportunidade de poder ter sido orientador dela. Eu não faço parte do corpo de professores do curso de biomedicina. Ela teve a iniciativa de vir atrás do grupo e se interessou em estudar isso, né? E eu acho que ela é uma pessoa, como o Felipe destacou, assim, tem muita iniciativa, né? E ela deve incomodar a Jaque ali como co-orientadora, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque ela tem uma mente inquieta. Pessoas que têm mentes inquietas, às vezes, se dão muito bem, né? Estão sempre cutucando, arrumando uma sardinha para se coçar. Então, eu acho que, Pietra, que tu tem que seguir do jeito que tá, porque a coisa tá indo legal. Né? Teve esse prêmio lá no Brain, lá do Detect S, né? Que já não é a primeira vez, eu acho que a outra vez foi no congresso lá de clínica psiquiátrica também, que o Ezequiel apresentou um pôster lá, eu apresentei para ele, também foi premiado o trabalho original lá conduzido pelo Ezequiel, que podemos até mandar para o Felipe, né, o Detect S, para ele começar a aplicar. Começou como um aplicativo, na verdade, teve que construir uma outra escala sobre suicidalidade para poder fazer um aplicativo, né? Então, o técnico de enfermagem, enfermeiro, aplica ali na hora, tal, né? Não é auto-aplicado, é um profissional que tem que aplicar e explora vários aspectos da psicopatologia da suicidalidade. Bem legal ficou o trabalho, né? E a Pietra trabalhou muito bem. Eu acho que ela passou por todas as etapas, né? Talvez tenha faltado, até porque talvez não era do escopo dela, né? Mas a planejamento do projeto, ela não participou, mas ela participou de treinamento, ela foi colher dados, ela participou... Madrugada! Foi a elaboração do banco de dados, aí eu fiz a análise e mandei para ela a coisa mais crua possível, tipo assim, vamos ver como é que essa guria vai se virar, né? Não era a página de saída do SPSS cru, assim, mas deu uma limpadinha, mas mandei, tá aqui os teus resultados. Cara, e ela fez o TCC dela. Entende? Foi entender o que era um Q quadrado, nem expliquei nada disso, foi atrás. Fui atrás. Iniciativa é básico para o pesquisador. E acho que essa característica ela tem sobra. Então, queria agradecer, Pedro, a oportunidade de poder estar orientando esse trabalho, agradecer também para a Jaque, né, que tocou o Ezequiel fazendo o depoimento dele ali, né. E com 2 artiguinhos já junto, né, com a galera. Ou seja, ela está terminando a graduação já com um currículo bem legal. Bem legal. Já dá para engordar o lápis. Nem me fale, tem que atualizar. Tem que atualizar o Lattes, né? Faz diferença. Então tá. Não sei se tu queres, Pietra, fazer as tuas considerações finais para a gente poder encerrar, porque o filho do Felipe está destruindo o quarto lá.
Eu estou muito, muito feliz com os comentários, com o resultado. Adorei também as críticas. Vou dar uma olhada em tudo também, porque eu quero muito poder publicar e também poder continuar esse trabalho, talvez como um mestrado, né, professor Igor? E eu queria muito agradecer a quem está aqui hoje, né, minha família, meus amigos do trabalho, amigos da faculdade, amigos de infância, eu tenho aqui também, e principalmente ao grupo de psiquiatria da UFSPA, que me acolheu 100%, né? Vocês sempre acreditaram em mim, e acho que não tem nada mais legal na vida de um estudante que alguém que acredite nele. E vocês sempre acreditaram em mim, então eu gosto muito de vocês. Muito obrigada. Por que as pessoas sempre se emocionam, né, falando essas coisas? É porque se livrou, já acabou, acho que acabou. Com mais alegria. Eu botei, Felipe e Ricardo, ali no chat um linkzinho para vocês preencherem, né? E a gente, antes de encerrar, assim, eu só preciso saber de vocês se a média daqueles quesitos ali vai ser acima de 7 ou não. É Se um vocês pouquinho só acima de 7, bem pouco, assim. Foi na trave, assim. Foi. Se vocês Brincadeira, disserem agora, depois vocês preenchem ali direitinho, né? Já enviei ali, Igor. Enviei também. Já tenho que anunciar para ela que daqui a 10 dias ela tem que defender de novo, que até não era uma má ideia a gente botar ela para falar de novo, né? Ia ser bem legal ouvir ela de novo. Não, tô brincando. Só no mestrado. E o orientador geralmente é o mais terrorista, né? Muito legal. Daqui a pouco, Felipe, quando tiver o trabalho melhor elaborado da própria Jaque e tal, daqui a pouco a gente faz um simpósio em Aracaju aí só sobre suicidalidade. Uma excelente ideia, cara. Ah, Vamos fazer isso aí. Vamos montar esse negócio. Boa, tô de... A Isa aqui, ó, tá convidado, venha, velho. Angela Chipa ali de Salvador também. Aí fazemos Excelente. aí. Eu adorei Fortaleza, por mim eu morava lá. É sério, é que tu não conheceu Aracaju ainda. Aracaju é muito gostosinho de ver, cara. Claro. Imagino. Venham, vamos fazer esse simpósio aqui, vai ser legal. Nem para comparar, não dá nem para comparar Fortaleza com Aracaju. Nossa, Aracaju é 1 milhão de vezes melhor. É mais gostosinho. Opa, gostei. Não tinha aquele branco lá em Aracaju, então só por isso já vale tudo. Sergipe. Como é o nome? Sergipe, cara. Ah, sim. Oh. Melhor time do estado. Legal. Ó, Isabel, pessoal, só sim. Tá bom. Obrigado, Isabel, por ter nos dado a Pietra emprestada um tempo aí para a gente poder Parabéns pela filha. Fazer a ciência crescer. Então, agora vai ser um nojo na reunião da família agora. Agora já vai ser merecido também. Não, mas merecido também, né? É pra dona Isabel ficar bem nojenta com os parentes, assim. Não, minha filha, tem que ser bem. Certíssimo. Ô, Felipe, leva a sério essa ideia do simpósio aí. Vai que Estou levando a sério. Já fiz já desenhei 2 negócios aqui, ó. Então tá. Dá pra gente brincar. Pessoal, foi um privilégio ter estado com vocês. Acho que foi bem legal poder ter todos vocês aqui presentes. A gente chegou a ter 1h, quase 20 pessoas aqui te assistindo, Pedro. Não quis te deixar mais nervosa, nem anunciar. Sério? Mas, legal. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ricardo, especialmente. E, mais uma vez, obrigado, Pietra e a Jaque, por terem oportunizado para a gente esse trabalho legal aqui. O Ezequiel começou, o Ricardo e a Jaque se engajaram, né? E agora a Pietra vai dar sequência nessa linha de pesquisa aí. Muito boa noite, bom final de semana a todos. Com isso, a gente encerra essa sessão de trabalho de conclusão de curso, então. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Valeu, obrigado. Tchau, parabéns, Pedro. Valeu.